Por que tantos atrasos nas obras do metrô e da CPTM? Na verdade, essa pergunta pode ser estendida para qualquer obra de infraestrutura aqui no Brasil. E neste vídeo eu vou contar 9 explicações dos atrasos dessas obras. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade. E neste vídeo, como eu falei no enunciado, a gente vai listar 9 razões pelos atrasos nas obras do metrô e da CPTM. Mas se você mora em outro estado e observou algum atraso em construção de infraestrutura, estes exemplos podem servir para os projetos aí no seu estado. E só para a gente se situar, a malha metroferroviária aqui na região metropolitana de São Paulo é a maior do país. Conta com 370 quilômetros de extensão, dividido entre 270 quilômetros da CPTM, que é a companhia de trens urbanos, trens metropolitanos, e os outros 100 fazem parte da malha do metrô, dividido entre metrô e monotrilho. E apesar da grande malha, a rede ainda está aquém das necessidades de deslocamento aqui na Grande São Paulo. E por conta desse motivo, em todas as campanhas políticas, sobretudo ao governo do estado, a expansão da malha está sempre entre as promessas de campanha. Afinal de contas, uma obra que vai ajudar tanta gente é um prato cheio para tentar elevar a moral dos aspirantes aos cargos públicos. Em 2010, grande parte do Expansão São Paulo já vai estar pronta. E daí a mais 3 anos, tudo já vai estar funcionando. Expansão São Paulo. Esse plano vai mudar sua vida. Mas se o anúncio de novas obras e novas linhas do metrô e da CPTM pode soar como música nas campanhas políticas, atraso pode sim arranhar a imagem dos políticos. É por isso que nos últimos anos as promessas no que diz respeito à expansão da malha têm sido um pouco mais realistas, é o que a gente percebe. Por exemplo, em 2010 foi até prometido a expansão São Paulo com um monte de linha funcionando, inclusive com a linha 6 e laranja. E atualmente os representantes, os dirigentes políticos, os dirigentes do Estado estão um pouco mais com o pé no freio antes de sair por aí prometendo mundos e fundos. E o que explica esse pé no freio são os atrasos, e os motivos do atraso a gente vai falar nesse vídeo. O fator número 1 pode ser a queda de arrecadação do Estado. A arrecadação do Estado vem de impostos. E fatores que podem resultar em menos arrecadação ou mais arrecadação podem influenciar no caixa do Estado. Por isso, sempre a administração estadual, e aqui eu estou me referindo ao Estado, porque em São Paulo é ele que é responsável, ou pelo menos é ele quem toca as obras de transporte sobre trilhos, e o Estado e a administração estadual faz sempre uma previsão de arrecadação. E através dessa previsão, a administração estadual consegue mais ou menos prever quanto que ela pode gastar e então planejar e iniciar a construção de uma linha. Mas se, por exemplo, uma crise financeira se abate sobre o Estado e cai a arrecadação de impostos, essa previsão de construção ela acaba sendo comprometida. E esse é um fator que pode atrasar uma obra de metrô ou de trem. Um exemplo disso é a expansão da linha 2 verde entre a Vila Prudente até a Dutra. A expansão foi prometida em meados de 2010 e 2011, mas caiu a arrecadação do Estado e até 2019 essa expansão acabou sendo congelada. Ela só foi retomada agora porque o Estado ganhou mais fôlego em gastar. Inclusive foi retomada em parte desse trajeto. Atualmente o metrô está tocando as obras da linha 2 verde entre Vila Prudente e Penha. Na verdade nem está tocando as obras, ele está preparando o terreno. E nossa explicação número 2 é erros ou alteração nos projetos. E esses projetos podem sofrer alteração no meio do caminho, quando há a execução da obra. E o exemplo clássico é do monotrilho da linha 15 Prata, onde engenheiros encontraram um córrego
sobre a Avenida Luiz Inácio de Anhanguera. O resultado foi que os projetos dos pilares que sustentam a viga-trilho e as estações daquela região, se não me falha a memória, São Lucas, tiveram que ser remodelados, tiveram que ser refeitos. Isso resultou em atrasos na entrega do monotrilho. O nosso fator número 3 é a supressão de investimentos. Tanto o Estado quanto a iniciativa privada, ao tocar projetos metroferroviários, muitas vezes depende de financiamentos externos. E a interrupção desses financiamentos pode ser um fator de postergação de prazo. 2 exemplos. Um do Estado, que é a linha 18 Bronze, onde o governo do Estado tinha a responsabilidade de fazer a desapropriação e o governo não obteve uma nota necessária para conseguir esses investimentos. O resultado foi que a linha 18 não saiu do papel e depois o próprio Estado resolveu alterar o projeto de monotrilho para a BRT. Linha 18, eu estou falando do eixo de transporte que vai ligar São Paulo ao ABC Paulista, nas cidades de São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo. E outro exemplo é a linha 6 laranja do metrô, que é na verdade até hoje, tocada pela iniciativa privada. Seu primeiro consórcio responsável por sua construção, o consórcio Move São Paulo, não conseguiu obter financiamento para tocar o projeto porque um dos membros que compunham esse consórcio foi pego na Operação Lava Jato. Talvez o exemplo da linha 6 laranja faça alguns comentários caírem por terra, como por exemplo de que apenas a iniciativa privada tem competência para tocar as obras de metrô. A gente tem um exemplo aí da iniciativa privada que teve problemas na execução desse projeto. Nosso motivo número 4 é contratos sob júdice. E o maior exemplo, inclusive atual, é do monotrilho da linha 17 Ouro. 2 contratos estão suspensos pela Justiça. O contrato de finalização dos trabalhos da via e de estações e o outro contrato suspenso é da fabricação dos trens. Esses 2 contratos foram estabelecidos por meio de uma licitação e os concorrentes das empresas que participaram dessas licitações, que perderam a concorrência, acabaram recorrendo à Justiça e os contratos foram paralisados. E isso com certeza influencia no andamento das obras. O nosso número 5 é atraso nas desapropriações. Quando é feita uma linha de metrô ou de trem, quase sempre, em 99% das vezes, é preciso desapropriar o traçado, o trajeto por onde vai correr o eixo de transporte. E a legislação prevê que a pessoa que foi desapropriada, o dono do imóvel que foi desapropriado, possa recorrer na justiça e isso pode atrasar os projetos metroferroviários. Um bom exemplo disso é na linha 6 laranja, que teve problemas em desapropriação e esse processo de retirada dos imóveis acabou atrasando a obra antes dela ser iniciada. Nosso motivo número 6 são as licenças ambientais. Todas as obras de metrô ou da CPTM necessitam de licenças ambientais. Isso é expedido por órgãos responsáveis tanto da União quanto do Estado e até da Prefeitura. E um bom exemplo disso é da linha 13 Jade, que tinha sido prometida para ser entregue em 2014, ano da Copa do Mundo. E o que foi que aconteceu? Que o Estado não contava com algumas autorizações por parte de alguns órgãos. Por exemplo, a linha 13 Jade margeia o aeroporto de Guarulhos, então precisou de autorizações de órgãos da aviação civil para instalar a via férrea, passou por algumas rodovias que demandaram outras autorizações. Esse monte de autorização fez com que atrasasse a construção da linha 13 Jade e, por consequência, sua inauguração acabou atrasada. O número 7 é atrasos em entregas de equipamentos. O metrô ou consórcio de empresas que constrói as obras metroferroviárias depende para que os fornecedores dos materiais honrem com o compromisso de entregar tudo no prazo. Se, por exemplo, um fornecedor de escadas rolantes atrasar esses equipamentos, esse atraso pode acarretar em postergação nos prazos de entrega.
Esse fato parece que está acontecendo com a linha 4 amarela nos dias atuais, na entrega da estação Vila Sônia. Algumas empresas fornecedoras, por conta da pandemia, estão com problemas em entregar alguns materiais e esse prazo pode ser alongado. O número 8 dá conta de problemas com as empresas contratadas. Por muitas vezes, problemas financeiros dessas empresas contratadas ou até a falta de expertise em obras públicas faz com que algumas empresas não consigam dar conta do recado. Isso aconteceu, por exemplo, entre muitas obras, nas linhas 4 amarela do metrô e monotrilho da linha 17. A questão da linha 4 amarela foi na segunda fase. Nos dois casos foram feitas licitações, consórcios de empresas ganharam essas concorrências públicas e o que aconteceu foi que as empresas não conseguiram dar conta do recado por problema financeiro. Nos dois casos, na linha 4 e na linha 17, o governo do estado teve que cancelar os contratos e fazer uma nova licitação, e isso acarretou em atrasos. E por fim, o número 9 é problemas de integração entre os fornecedores. Com um monte de empresas fornecendo materiais, é claro que a empresa responsável pela obra ela tem que ter um jogo de cintura e tem que ter um bom trabalho de integração para que todos os componentes se conversem. Só que nem sempre isso ocorre. E isso ocorreu, ou melhor, não ocorreu, antes da inauguração da linha 4 amarela, antes de 2010. Só para vocês terem uma ideia. Quem produziu os trens da linha 4 amarela foi a Hyundai Rotem. Quem produziu as portas de plataforma foi a empresa Poscom. E quem forneceu o sistema de sinalização CBTC foi a Siemens. O resultado foi que teve atrasos na integração entre esses sistemas. Um pouco antes de inaugurar a linha 4 amarela, havia muito problema entre a parada dos trens e a sincronização com as portas de plataforma. Na verdade, esse problema ocorreu, inclusive, na inauguração, mas depois a Via 4 conseguiu resolver tudo e hoje a linha opera sem maiores problemas. E você deve se perguntar, será que esses 9 itens explicados livram a barra do governo do estado ou da iniciativa privada que toca as obras? É claro que não. As obras são de responsabilidades desses órgãos. Quando alguma linha é tocada pelo Estado, de responsabilidade do Estado, e isso vale também para a iniciativa privada. Esse vídeo eu só expliquei 9 pontos que justificam, explicam esses atrasos. E claro que devem ter muitos outros, e se você por acaso lembrar de algum ou lembrar de algum exemplo, use a página de comentários. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo conteúdo. Grande abraço!